crianças! Olá, famílias! Que alegria estar aqui com vocês para essa aula. Mas, eu acho que eu falei crianças, mas eu sei que quem está me acompanhando agora é o quinto ano, né? E eu sei, né, que vocês aí já estão transitando, né? Estão deixando um pouquinho para lá de ser crianças e já estão crescendo. Por isso, na aula que a gente vai fazer hoje, eu trouxe umas dicas bem legais. A gente vai aprender a como a gente lê um tipo de texto que vocês conhecem muito bem, mas também a gente vai ter um papo um pouco sério, tá? Sobre as dicas que pode ajudar a gente a melhorar a leitura desses textos. Bom, vou seguir aqui na minha apresentação e lembrando, tá? Sempre que você estiver numa aula, separa um caderno aí do ladinho. Pode ser um caderno de rascunho, pode ser um caderno mais antigo, tá? O caderno, ele serve para você anotar algumas informações. Pega também um lápis, tá? Um lápis bom, um lápis que está aí bem apontadinho, funcionando, tá? Porque se precisar, já está ali na sua mão. E olha só, se você errar, não tem problema. Deixa separada também uma borracha, tá? Que você não gostou do que escreveu, não ficou bom, a informação não era essa, dá uma apagadinha e tá tudo resolvido, tá? Não sei se você sabe, mas toda aula ela tem um objetivo. E eu trouxe aqui o objetivo da aula de hoje. Ó, pega essa dica que eu vou te dar. Sabe por que é importante você ir entendendo qual que é o objetivo da aula? O objetivo é aquilo que você vai aprender. Mas, eu vou aprender só nessa aula? Não, tá? As aulas, elas são um contínuo. Você vai aprender um pouco hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco depois. Mas sempre que você entender o objetivo, você vai perceber que o mesmo objetivo, ele pode aparecer várias vezes. Porque aprendizado é isso, é a gente treinando várias vezes um mesmo objetivo até a gente conseguir fazer de um jeito bem legal. E hoje, esse objetivo ele é super bacana, tá? Ele fala que a gente tem que compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social. Ai, eu não entendi nada disso. Calma, calma que eu te explico, tá? Compreender significa que a gente vai pegar um texto, tá? Que texto? Um texto que faz parte do seu dia a dia, tá? Um texto que você vê no cotidiano. Pode ser uma notícia, pode ser um texto que você lê no celular, pode ser uma notícia que alguém fala para você ou uma informação que alguém compartilha com você. Isso é muito importante, tá? Porque compreender a informação é uma coisa muito séria, tá? Quando a gente compreende a informação, a gente consegue reconhecer a situação comunicativa. Uma informação, ela serve para comunicar. Comunicar o quê? É sempre alguém comunicando alguma coisa para outra pessoa. Mas eu acho que você deve ter pensado comigo porque você se ligou rapidinho como eu. Algumas vezes, as informações, elas não vêm exatamente do jeito que deveriam vir. Mas você sabe que a gente tem dicas. E se você ficar atento, tá? Para a aula de hoje, a gente vai conseguir se aprofundar nessas dicas, para que você não seja pego, tá? Por qualquer informação. Porque quando a gente pega uma informação que não é verdadeira, uma informação que não é legal, e a gente vai aí passando para frente, isso não é bom, tá? Por isso que a gente precisa compreender esses textos que fazem parte do dia a dia. E é só do seu? Não. O texto faz parte do dia a dia de todo mundo. Você sabe que eu não estou sozinha aqui. Tem mais gente aqui ajudando essa aula a chegar até você. Todo mundo que está aqui tem um trabalho muito especial. Eles pegam esses textos, essa comunicação, e eles me ajudam como professora a fazer essa informação chegar muito boa para você. Então vamos ver essa aula para a gente entender como isso acontece. Pode seguir. O que será que é uma reportagem? Você sabe o que é? Eu estou lembrando aqui que tem um pessoal que pode interagir comigo aqui pelo chat, tá? Se tiver alguma coisa que você quer falar sobre o tema da aula, tá bom? Vai comentando aqui com a gente.
Ah, gente, que legal. Ó, vou agradecer, estão falando que eu sou uma professora muito legal. Sabe por quê? É porque vocês estão aí me ajudando. Se vocês não estivessem aí comigo, não tinha como eu ser uma professora legal. E é verdade, Lívia, eu não falei o meu nome. Eu sou a professora Maíra, tá bom? Desculpa, olha só, esqueci de começar contando o meu nome para vocês. Mas bora voltar aqui para a aula, tá? O que é uma reportagem? Pode passar, por favor. Antes da gente responder, eu queria que a gente viesse aqui para esse link. Claro, né? Se a gente está falando, perguntando o que é uma reportagem, o link só pode ser de uma reportagem, tá? Esse texto aqui, ele tem a função de informar alguma coisa. Você deve estar olhando o texto aí na tela e deve estar pensando, ah não, Pro, você vai ler esse texto para a gente? É claro, gente, ó, ele é curtinho, num segundinho a gente consegue ler para entender do que ele está falando. Toda reportagem, ela começa com um título. E essa aqui está falando assim, aumento de chuvas reduzem área de seca no país, mas alguns estados ainda sofrem com a falta de água. E ó, deixa eu te falar, o título é sempre muito importante para uma reportagem, tá? Outros textos, eles podem ter títulos que eles são um pouco diferentes, que eles são, a gente chama de mais poéticos, de mais narrativos, de mais subjetivos. Subjetivo, tá, gente, é quando eu falo uma coisa que é mais minha do que de todo mundo. Agora, o texto de reportagem, não. Tem muita gente na imprensa que trabalha muito sério para trazer textos que comunicam exatamente o que a reportagem quer dizer. Quando a gente encontra esses textos, quando a gente lê esses textos, eles não estão querendo trazer uma informação disfarçada. Eles querem trazer uma informação séria de um assunto que a gente precisa se informar, que a gente precisa discutir, ou até de um assunto que é legal e que a gente precisa celebrar esse assunto. Então, viu o título de uma reportagem? Fica ligado. Esse título tem que estar falando a verdade e tem que estar comunicando aquilo que o texto está dizendo. Senão, ó, esse título não é tão legal assim, tá? No caso dessa reportagem, ela começa contando assim. As chuvas fortes em janeiro reduziram a seca nos estados de Minas, Espírito Santo, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e Ceará. As informações são do projeto Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas, a ANA. Olha só por que eu li esse texto, tá? Ele está falando assim que teve mais chuva em várias partes do Brasil e que a Agência Nacional de Águas, ou seja, tá? Um pessoal que trabalha exatamente para checar essa informação. A Agência Nacional de Águas, ela vai cuidar de vários aspectos aí relacionados à água. Então, se eles cuidam dessa informação, eles são pessoas certificadas e sérias para dar essa informação, tá? O texto continua dizendo assim que, enquanto isso, a seca avançou nos estados de Alagoas, Paraíba, Sergipe e parte do Tocantins. Gente, olha que sério, olha que interessante esse texto. Ele começa dizendo onde reduziu a seca, ou seja, onde está chovendo mais. E depois ele está falando em alguns lugares onde a seca avançou, tá? Ele está trazendo aí as duas informações para a gente comparar. Ele continua dizendo que a superintendente adjunta de eventos críticos da ANA, a Ana Paula Fiorese, explica o monitoramento realizado no começo do ano. Então, além dele contar onde choveu mais, onde choveu menos, tá? Ele indica a pessoa que reuniu essas informações para trazer essas informações para essa reportagem. E aí ele põe uma fala dessa pessoa, né? Dizendo que em algumas regiões houve precipitação, mas o que é isso? Precipitação. Precipitação é quando chove mais, tá? Precipitação é para falar de chuva. Quando fala assim, no jornal, né? Aparece lá a moça do tempo, né? Ou o rapaz do tempo, ele fala assim, tem possibilidade de precipitação. Você agora já sabe, precipitação é porque vai chover, tá? E que em algumas regiões foi muito superior à média, e isso reduziu a seca.
E aí ela explica, principalmente em que lugares? Onde? Em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Algumas poucas regiões mais próximas do litoral. Eita, o que é litoral mesmo? Eu acho que você sabe. O que é litoral? Litoral é aquela região que fica pertinho do mar, tá? Onde tem o mar pertinho, a gente chama de litoral. Tem lugares que a gente chama de interior, tem lugares que estão no litoral. Você pode ser que está num desses lugares, ou você está aí no interior, né, acompanhando a nossa aula, ou pode ser que você está também no litoral, ou em São Paulo, enfim, em vários lugares aí do estado de São Paulo, tá bom? Algumas poucas regiões tiveram aumento, as próximas do litoral, porque teve menos precipitação. O mesmo aconteceu lá no Tocantins, que teve precipitação abaixo da média, mas que o monitor considera não só a precipitação, há outras variáveis envolvidas na construção dos indicadores. A moça da Ana, a Ana Paula Fiorese, ela está explicando assim que não foi só a chuva que foi considerada. São vários fatores considerados nessa pesquisa para determinar onde choveu mais e onde choveu menos, tá? Depois, ela também fala do impacto, porque olha só, essa é uma parte bem importante, tá? Quando a reportagem está falando do impacto, primeiro ela trouxe uma informação. Que informação? Você já sabe. Onde teve mais precipitação, que você já sabe também o que é, né? E onde teve menos precipitação. E ela contou as áreas, tá? Mas quando a reportagem está falando para a gente do impacto, ela fala da importância de trazer, tá, essa informação. Por que é importante monitorar? Então, ela diz assim, ó, os impactos de curto prazo são aqueles primeiros sentidos quando há uma seca. É claro, né, gente? Qual que é o primeiro impacto? Se não choveu, teve seca, tá? E o que é seca? O que acontece com a seca? Por que é importante saber, tá, sobre a seca? Exatamente porque vai dizer para a agricultura daquela região, se teve chuva, se não teve chuva, tem um impacto. Porque se chove demais ou se chove de menos, afeta a vida das pessoas. Se chove demais ou se chove de menos numa cidade, tem alguns lugares que tem questões de enchente, por exemplo. Tem alguns lugares que tem questão de falta de água, por exemplo. Você percebe como é importante? Ou seja, a gente fala assim que uma matéria dessa, uma reportagem dessa, ela é relevante, ela tem relevância, tá? E aí ela continua dizendo que conforme a seca vai se estabelecendo por mais tempo, outras culturas mais perenes são atingidas. Ai, Pro, agora ficou bem difícil. Outras culturas mais perenes? Calma, vou deixar fácil, tá? Cultura é uma coisa que você cultiva. Vem da palavra cultivar. Cultivar vem da palavra plantar. Então, quer dizer que culturas, a gente pode dizer que são plantações. Mais perenes, perene é uma coisa que é permanente, uma coisa que ela sempre acontece. Tem lugares que eles plantam algumas culturas, ó, você já está sabendo, de forma permanente. Então, se chove mais ou se chove menos, vai ter um problema naquela região, porque tem planta que precisa de uma quantidade adequada de água para ela poder sobreviver. Mas, Pro, e o que isso tem a ver comigo? Ué, se plantar mais tomate, talvez o tomate fique mais barato porque tem mais. Se plantar menos tomate, talvez ele fique mais caro porque tem mais. Ai, Pro, mas eu nem gosto de tomate. Ah, mas pense em alguma coisa que você gosta. Você já foi pesquisar se isso que você gosta, do que precisa para ele crescer de forma adequada? Pensa nisso, tá? Por fim, ela vai falando que o monitor das secas acompanha 9 estados do Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo e Tocantins, e que tem uma previsão que esse monitoramento aumente para todos os estados do país. Ela fala que a ferramenta reúne informações sobre estiagem. Vixe, estiagem? Não sei, Pro, o que é isso? Não tem problema. Estiagem é seca. Olha só, quanta palavra boa você aprendeu hoje? Você aprendeu assim que precipitação tem a ver com chuva. Você aprendeu
também que cultura é uma coisa que a gente cultiva. E você também aprendeu que perene é permanente, tá? Então, olha só, pode voltar lá na apresentação, por favor. Quando você está estudando uma reportagem, tá? Você precisa ir pesquisando cada pedacinho do que ela te informou. Se tem palavra que você não sabe, tem que pesquisar, tá? Não tem problema você não saber uma palavra. Você acha que eu sabia todas essas palavras? Que nada. Eu peguei a reportagem, ó, fui reunindo aqui o que a reportagem me informou e depois eu fui saber, né? Que palavras que tinha nessa reportagem que eu precisava pesquisar, tá? Vamos seguir aqui para o nosso... Então, essa parte aqui é tudo que a gente estudou, que a reportagem informou para a gente. Mas olha que legal, eu vou seguir aqui porque tem uma coisa bem importante, tá? Para que serve, então, uma reportagem? Ela reúne informações sobre fatos reais. Lembra que eu comecei falando disso? Ela também serve para esclarecer, tá? Um acontecimento. Eu vi aqui que alguns de vocês falaram, né? Que reportagem é uma notícia, que reportagem também é fazer pergunta para uma pessoa, tá? E eu vi também que vocês estão dizendo que tem muita coisa importante nessa aula. Tem mesmo, viu? Então, ó, continua que não acabou não, vamos continuar aqui, tá? A reportagem, ela pode ter entrevista, tá? Ela também pode ser uma notícia, como eu falei, ela pode informar algum acontecimento ou fazer uma análise de alguma outra coisa. Pode seguir, vamos olhar aqui. Como a reportagem nos informa? Isso é bem importante, tá? Lembra que eu falei aqui, ó, tem um supertítulo que já começa a te dar informações. Tem outros dados aqui na reportagem que você também precisa ficar ligado, tá? Reportagem séria, tá bom? Ela tem data, ela tem hora. Aqui tem uma tagzinha, nem sei se dá para ver muito bem aí, mas é uma marquinha, tá? Essa marquinha, ela quer dizer o seguinte, que essa reportagem, ela fala sobre meio ambiente e ela é uma notícia. Tá vendo só? É um conjunto de informações, tá? Que vai me garantindo que essa reportagem, ela está falando de um tema sério. Vamos seguir aqui. Então, o que a gente está entendendo nessa reportagem? Que o aumento de chuvas, ele reduziu algumas áreas secas, mas que também teve outras áreas que ficaram aí na seca, tá? Como que ela está informando a gente? Através de um texto escrito. Aí lembra que eu falei assim que a reportagem, a notícia, ela está falando para alguém? Claro, ó. Pode ser um grupo em geral, ou, por exemplo, como eu já expliquei, pode ser uma informação bastante relevante para os agricultores. Lembra que relevante é importante? Ó, outra palavra boa que você aprendeu nessa aula. Anota para você contar tudo para sua pro depois, tá? Pode passar, por favor. Agora vem uma parte, tá? Que a gente realmente precisa falar sério sobre isso. Tá aparecendo muito hoje em dia um termo que chama fake. Fake significa falso. Só que esse fake aqui, ele está relacionado à notícia, tá? Quando a gente estuda todas as características de uma reportagem, para ela ser séria, para ela ser verdadeira, é exatamente para a gente não cair na notícia que é falsa, tá? Gente, notícia falsa, ela pode levar as pessoas a fazerem coisas que não são legais, tá? Por quê? Ela está levando informação errada, tá? Uma notícia verdadeira, ela ajuda a gente a se informar e a ficar melhor, tá bom? Mas como será que a gente não cai em notícia falsa? Pode passar, por favor, tá? Como que a gente pode identificar? Primeira coisa, não leia só o título. Eu li só o título, mas não foi só o título, a gente leu a reportagem inteira. Lembra que eu falei também que tem alguns títulos aí que eles são meio duvidosos? Então, não lê só o título. Você lê o título, te interessou? Vai para o conteúdo, tá? Desconfia do texto alarmista. Ai, pro, alarmista? Que palavra agora que é essa? Alarmista é o que faz alarde, tá? Geralmente são textos que falam assim, todo mundo aconteceu isso, ou ninguém aconteceu isso, tá?
Gente, a vida não é assim, não é todo mundo, não é ninguém. Se você viu, tá, algum texto aí que ele é muito, faz muito alarme, cuidado com ele, tá? Outra dica aqui, informação vaga. Você viu que o nosso texto aqui tinha várias informações certinhas, tá? Então, quando você vai ler uma reportagem, procura lá, se ele não está dando a informação meio incompleta, sabe? Se ele não está dando a informação inteira para você. Outra dica é, confira a data. Eu mostrei a data para você, não mostrei? Inclusive, é uma coisa muito comum hoje em dia, tá? O pessoal pega uma notícia muito antiga, ou até pouco antiga, e publica como se ela tivesse acontecido hoje. Isso é certo? Se a coisa aconteceu lá atrás, não é para publicar como se fosse hoje, tá? Cuidado com vídeos, fotos e áudios. Alguém aí na sua casa ou você tem celular, tem algum aparelho que compartilha. Não sai compartilhando tudo que você vê, tá? Primeiro, precisa entender se aquilo realmente é verdadeiro. O vídeo, às vezes, ele é só um recorte. A foto é só um recorte. O que isso quer dizer? É como se alguém pegasse um trecho da minha aula hoje, não ela inteira, publicasse só um trechinho e falasse que só esse trecho é verdade. Não é legal, tá? Outra dica boa também, confira se essa publicação, essa reportagem, essa notícia, ela foi publicada por vários veículos oficiais, tá? Se vários veículos oficiais publicar essa reportagem, tem chance dela ser verdadeira. O que é oficial, tá? É a imprensa séria, o jornal que você pode acessar da sua televisão, tá? Um site de notícias conhecido. Se você procurar lá, tem grande chance dessa notícia não ser uma mentira. Pode seguir. Consulta as fontes. Isso é muito importante, tá? Gente, fonte de notícia é o jornal, tá? Olha essa dica. Fonte de notícia tem que ser um lugar que é oficial, tá? A informação que veio do seu vizinho, do seu amigo, daquela pessoa que você conhece, por mais que seja uma informação que você gostou, ela não é séria, ela não é oficial. Então não dá para você ir disparando como se fosse verdade, tá? A última dica de hoje é sempre, 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 tá? Verifica antes de compartilhar. É o que eu acabei de falar, tá? A gente mandar para as pessoas notícias que não são verdadeiras podem causar muita confusão. É mais ou menos como falar uma mentira. Sabe quando a gente conta uma mentira? Causa uma confusão, tá? Agora você imagina, se você conta uma mentira aí para as pessoas que são próximas de você já dá confusão, e quando as pessoas contam mentiras para muitas pessoas ao mesmo tempo? Não é legal. Vai causar outro tipo de confusão que pode machucar pessoas, tá? Que vai deixar a pessoa acreditando numa coisa que não é confiável, tá bom? Essas dicas você pode anotar e, é claro, você também pode pensar sobre elas. E, de repente, pode ser que você encontre outras dicas que podem ajudar a gente a identificar quando uma notícia ela é verdadeira ou quando uma notícia ela é falsa, tá? Quero até dar uma olhadinha aqui no que vocês estão me trazendo, tá? Porque vocês estão falando coisas muito legais. Olha só, tem gente que está falando aqui para mim que já estudou sobre notícia falsa. Então, se você já estudou sobre notícia falsa, pensa que você tem esse compromisso de ajudar outras pessoas a entender quando uma notícia é verdadeira e quando uma notícia é falsa, tá? Isso é uma coisa importante, gente. Às vezes, a pessoa, ela pensa que uma notícia é verdadeira, não é porque ela quer. Ela pensa isso porque ninguém ajudou ela a pensar, tá? Hoje, eu estou aqui ajudando vocês. Você que está acompanhando essas dicas, pode ajudar outra pessoa. Ai, Pro, mas eu não vou conseguir lembrar todas as dicas que você deu. Até tem gente que está falando aqui que essa aula tem coisa muito bacana. Se você não lembra todas as dicas que eu dei, não tem problema. Empresta aí um celular, empresta um computador, ou você tem um celular, ou você tem um computador, faz uma pesquisa, tá? Que se você
colocar lá no jornal, na pesquisa, como eu reconheço uma notícia falsa, você vai encontrar muitos lugares que podem te apoiar, tá? Mas, ó, se você conseguiu anotar um pouquinho das minhas dicas, estão aqui, ó, na tela para você. Se você conseguiu anotar, aproveita e a gente se vê na próxima aula e eu conto com vocês para me ajudar nisso aqui. Do pilão bater, acorda mamãe, vem ver. Acorda mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater. Acorda mamãe, vem ver. Acorda mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater, a pancada do pilão bater, acorda mamãe, vem ver. Boa tarde, eu sou a Cristiane Velasco, contadora de histórias, educadora, e hoje a gente vai dar continuidade ao tema da semana passada, aos mitos fundadores, aos mitos de criação. Semana passada eu contei uma história, um mito do povo Guarani e hoje, para começar, eu queria cantar com vocês esse canto de trabalho. O Brasil tem cantos de trabalho maravilhosos que acompanham a lida, o trabalho de homens e mulheres do povo. No mundo inteiro a gente encontra cantos de trabalho muito bonitos e esse foi recolhido na Bahia pela artista, pesquisadora Renata Matar, que tem uma companhia chamada Cabelo de Maria. E essa cantiga, esse canto de trabalho, foi gravado nesse CD aqui. Cantos de Trabalho 2. A companhia Cabelo de Maria tem o Cantos de Trabalho 1 e o Cantos de Trabalho 2, do qual eu tive a honra de participar. Então, essa cantiga, esse canto de trabalho, Acorda Mamãe, é um canto de pilar o milho, recolhido na Bahia pela Renata Matar, da companhia Cabelo de Maria. Vamos cantar juntos? Juntas? Eu comecei marcando assim, 1, 2, 1, 2, depois passou para 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, depois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, né? A gente vai dobrando, vamos ver como é que fica? Acorda mamãe, vem ver, a pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater, acorda mamãe, vem ver. Acorda mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater, acorda mamãe, vem ver. Acorda mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater, a pancada do pilão bater, acorda mamãe, vem ver. Vocês podem brincar com colher de pau na casa de vocês, com um chocalho. Quem tiver um chocalhinho, dá para fazer chocalho também, né? Com sucata. Eu trouxe aqui um cachixi. Também dá para a gente cantar com o cachixi, marcando esses tempos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos cantar uma última vez para a história chegar? Essa história é uma história, na verdade, é a história da história da história da história da história. Porque
O povo Munduruku, no Pará, tem o seu jeito de contar essa história. O povo Sateremaué, na Amazônia, tem o seu jeito de contar essa história. O povo Carajá tem o seu jeito de contar essa história. E eu, que sou contadora de histórias brasileira, Cristiane Velasco, peço licença a essas tradições primeiras, aos povos originários da nossa terra, para contar a história do meu jeito, a partir de tudo que eu aprendi com esse mito, tá? É o mito que conta sobre o dia em que nasceu a noite. Vamos cantar para a história chegar? Acorda, mamãe, vem ver a pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater. Acorda, mamãe, vem ver. Acorda, mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater. Acorda, mamãe, vem ver. Acorda, mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater. Acorda, mamãe, vem ver. Essa história aconteceu há muito tempo atrás numa aldeia indígena, onde o povo trabalhava dia após dia, dia após dia, dia após dia. Olha, nunca que chegava a noite para o povo descansar, ouvir história, canção de niná, ganhar cafuné. Sabem por quê? Porque a noite tinha desaparecido. Bom, sorte que o povo cantava trabalhando e trabalhava cantando. Cantava trabalhando e trabalhava cantando. Mas, gente, chega uma hora que mesmo assim cansa, não é mesmo? Então, uma criança daquela aldeia, um curumim, foi perguntar para a mãe dele o que tinha acontecido com a noite. E a mãe disse que era segredo. Mas o curumim insistiu tanto, que a mãe contou bem baixinho o que tinha acontecido com a noite. A noite está no buraco das cobras. No buraco das cobras? É segredo, meu filho. No buraco das cobras, no coração da mata. No coração da mata! É segredo, meu filho, é perigoso. Mas tanto o curumim insistiu, tanto insistiu, que a mãe deixou que ele fosse. Mas ele teria que levar um bicho guia, um animal que pudesse guiar o seu caminho por dentro das matas. Bom, primeiro ele pensou na onça, só que ficou com um pouco de medo. Então ele pensou na preguiça. Mas não ia dar certo, não. Foi aí que, de repente, apareceu ao seu lado o besouro, grande amigo daquele curumim. E assim foi. O curumim foi entrando na mata, guiado por seu amigo besouro. Amigo besouro, padim jaxê, farta madim, onde vou acharei. Zum, é besouro, zum, zum, zum. É besouro, zum. É besouro, zum, zum, zum. É besouro. E ele foi começando a perceber que eles adentravam o coração da floresta. Zum, é besouro, zum, zum, zum. É besouro, zum. É besouro, zum, zum, zum.
é besouro. E lá no meio, no miolo, ele viu um buraco. Ai, ai, ai. Era o buraco das cobras. E primeiro o besouro desceu até o fundo do buraco para ver o que elas estavam fazendo ali. Gente, elas estavam dormindo, claro, pois se a noite inteira estava guardada ali no buraco, as cobras estavam dormindo. Bom, acordar a cobra não era uma tarefa lá muito simples. Imagine se as cobras acordassem de mau humor. Então, o curumim foi cuidadoso. Ele chamou assim com delicadeza: donas cobras, donas cobrinhas. Nada. Chamou um pouco mais alto: donas cobras, donas cobrinhas. Nada. Chamou ainda mais alto: donas cobras. Gente, a surucucu apareceu. Ai, ai, ai. Como ousa interromper o nosso sono, curumim? O que você quer aqui? Eu vim buscar à noite. É que o meu povo anda cansado de só trabalhar dia após dia, dia após dia. Mas que ousadia! E o que é que eu ganho em troca da noite? Bom, eu poderia oferecer o meu chocalho, mas eu não tenho mão para chacoalhar. Bom, então eu poderia oferecer o meu arco e flecha, mas teria que ter 2 mãos. Não serve. Bom, deixa eu pensar. Que tal um veneno? Sim, um veneno sensacional. Bom, o curumim voltou para sua aldeia sempre guiado pelo amigo besouro. E quando chegou na aldeia, ele pediu à mãe que preparasse um veneno poderoso. E assim foi. A mãe conhecia todas as plantas de cura e as plantas venenosas. Ela reuniu todas as plantas mais venenosas, pegou um pilão, e a gente agora pode fazer um pilão com a nossa mão. Vocês já viram um pilão? A cuia e o pilãozinho. E a mãe preparou aquele veneno. Preparou cantando. Quem lembra da música? Acorda, mamãe, vem ver a pancada do pilão bater. A pancada do pilão bater. Acorda, mamãe, vem ver. Gente, ficou pronto o veneno. O curumim agradeceu a mãe, pegou o veneno e foi novamente para o coração da floresta, acompanhado pelo seu amigo besouro, sempre. Eu sei que quando chegou no buraco das cobras, a surucucu já estava lá, esperando aquele veneno. Ela então pegou o veneno e desceu para o buraco. Gente, deu uma briga lá no fundo do buraco. Olha, as cobras se enroscaram querendo veneno, deram até nó. Eu sei que teve cobra que ficou com muito veneno. Teve cobra que conseguiu um pouco de veneno e teve cobra que não conseguiu nem uma gota. É por isso, minha gente, que existem cobras venenosíssimas, cobras mais ou menos venenosas e cobras sem veneno. Agora,
o curumim ficou ali esperando. Será que dá para confiar em palavras de cobra? A cobra pegou o veneno e desapareceu no buraco. E à noite? Não era um combinado? Será que dá para confiar em palavra de cobra? O que vocês acham? Sim. A cobra entregou ao curumim um coco. Mas não era um coco que eu queria. Era a noite. Acontece que a noite estava ali, dentro do coco. E a surucucu explicou exatamente o que o curumim precisava fazer. Ele precisava abrir o coco na aldeia. Não poderia abrir de jeito nenhum antes, porque senão sairia daquele coco uma noite tenebrosa. Teria que chegar na aldeia, reunir o povo todo, do bebê de colo ao ancião e à anciã. Reunir o povo ao redor do fogo, celebrar com uma bela dança, um belo canto e só então libertar a noite de dentro daquele coco. Bem, o curumim agradeceu a surucucu e voltou para a aldeia, sempre guiado por seu amigo besouro. Só que, gente, no meio do caminho, 3 meninas começaram a provocar o curumim. Foi mais ou menos assim. Que você tem aí? À noite. Eu tenho à noite. À noite, dentro de um coco. Onde já se viu? Foram as cobras que me disseram. A noite está guardada aqui. Ah, duvideodoma, né, Bocó? Não tem nada, só vai dar cocada. 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 Olha, ele foi se irritando com aquela provocação e não aguentou. Abriu o coco antes da hora. Gente, no mesmo instante, saiu de dentro do coco uma fumaça escura que cobriu a floresta e trouxe todos os ruídos mais aterrorizantes. Olha, eu nem sei dizer. Podem imaginar aí a pior noite escura do mundo. Foi essa. Pesadelo, assombração. E o curumim ficou ali encolhido, esperando a noite passar, até que o dia raiou. Mas o coco estava vazio. E agora? Ele precisou voltar. Na verdade, ele respirou coragem. E voltou para o buraco das cobras. Vocês acreditam? Corajoso mesmo. Chegando lá, ele precisou de cuidado, porque afinal, agora as cobras estavam venenosíssimas, não é mesmo? E ele chamou com toda a coragem que ele tinha, e foi aí que apareceu a cascavel. Sereno eu caio, sereno eu caio. Eu ralo tanto no cumbuco do balaio. Quero papai, quero mamãe, quero dindinha. Quero agulha, quero dedai, quero linha. Rapaz que tem o dinheiro, a moça que garanta os cabelos. Cascavel de vareta, danada pra bater chocalho. Papai só roça o caminho quando é tempo de cair orvalho. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Gente, e não é que a cascavel achou aquele curumim muito corajoso?
Pois é, entregou uma outra noite a ele. Só que dessa vez, dentro do coco, tinha uma noite assim meio misturada. Tanto podia sair uma noite perfumosa, quanto uma noite tenebrosa. Bom, no caminho de volta, quem apareceu? As 3 meninas. Mas dessa vez o curumim nem ligou, ele fechou os ouvidos de fora e abriu o ouvido de dentro, sempre guiado pelo seu amigo besouro. Zum, é besouro, zum, zum, zum. É besouro, zum, é besouro, zum, zum, zum. É besouro. E assim ele conseguiu chegar na aldeia. Reuniu o povo todo ao redor do fogo e eles dançaram e celebraram. Foi mais ou menos assim. O curumim foi fazendo convite e o povo respondia e se aproximava. Ô mamado, ô mamado, ô iê iê pé de mulher, 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 ô iê iê pé de mulher. E depois daquela celebração, chegou a hora de abrir o coco. E dessa vez, saiu de dentro do coco uma fumaça escura que foi cobrindo a aldeia. Mas de repente, num piscar de olhos, estrelas começaram a brilhar. E a lua apareceu sorridente naquela noite. Finalmente, o povo pôde descansar, ouvir história, canção de niná e contam que tiveram lindos sonhos coloridos. E uma estrela no céu brilhou e a nossa história acabou. Bem, como eu disse, eu vou trazer uma referência desse mito publicada nesse livro aqui. As Serpentes que Roubaram a Noite, do Daniel Munduruku. Índio, contador de histórias, escritor, educador do povo Munduruku, no Pará. Esse é um jeito, né, de contar essa história. Uma das minhas inspirações para trazer aqui o meu jeito. E eu fui inserindo dentro do meu jeito de contar alguns outros elementos. Como eu disse, eu trouxe o canto de trabalho, né, da Companhia Cabelo de Maria, o Acorda Mamãe, para dentro da história. Eu trouxe um corrido de capoeira do mestre Zé Baiano para chamar a cascavel na hora da história. E eu trouxe também a cantiga do amigo besouro. Essa cantiga foi registrada nesse CD, Abra Roda Tindolelê, do qual eu também tive o prazer de participar. Esse CD foi o primeiro CD da Lídia Ortélio, uma grande pesquisadora da música tradicional do Brasil. Me ensinou e me ensina muito. E o Amigo Besouro é uma cantiga de niná, que ela gravou nesse CD, registrou aqui,
né? E segundo a Lídia, é uma cantiga de niná de matriz indígena. E o último canto, o mamado, eu aprendi com o próprio Daniel Munduruku. E tem um significado muito bonito, né? O mamado significa venham todos ao centro da aldeia. O iê pedemoié. Vamos nos reunir para brincar. O mamado, venham todos ao centro da aldeia. O iê pedemoié. Vamos nos reunir para brincar. Hoje iremos ficar junto a vocês, os quintos anos. Vou ler uma história, um conto, né? E vamos falar um pouquinho dos elementos da narrativa. Um conto bem bacana da literatura infantil será este livro aqui. Pode passar. Programa de leitura, leitura de contos. Tanto a sala de leitura, que é onde eu trabalho especificamente de uma escola de ensino integral, quanto a disciplina de língua portuguesa, nós trabalhamos contos, entre tantos outros, né? Textos, tipos de textos, do gênero narrativo, fazendo várias atividades, compreensão, interpretação, todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem fundamental, né, para os pequenos, tanto do primeiro até o quinto ano, como base depois para o Fundo 2, para o Ensino Fundamental 2. Nós iremos aqui hoje, não estou com a mediadora, estou somente eu, e iremos falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa. E antes, sobre os objetivos, do porquê de trabalhar com esse livro. A Roupa Nova de Doralice. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Mônica Starrell, que é a autora desse livro, a escritora. Ela foi formada em Ciências Sociais e resolveu escrever para crianças inspiradas nos seus filhos e nos seus netos, nas pessoas que conviviam com ela. Pela paixão, né, da literatura universal, ele é inspirado num conto famoso do Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Rei. Quem já leu vai entender mais ou menos do que fala, quem não, vai ficar a dica lá no final. E vamos discutir um pouquinho sobre ele. A ilustradora, também, uma apreciadora da literatura infantil. Ela, apesar de ser formada em arquitetura e urbanismo, desde lá da infância, ela já adorava desenhar, rabiscar, enfim. E as duas juntas resolveram fazer esta obra. Eu digo que todo escritor, ele é um artista das letras, das palavras, e ao lermos sua obra, somos o seu aplauso. Os objetivos são alguns, né? Despertar o prazer pela leitura por meio do gênero textual literário apresentado, no caso esse conto. Toda atividade de leitura é para incentivar que vocês leiam mais, sempre, principalmente agora, é fundamental. A leitura é a base de todo o processo de ensino-aprendizagem em qualquer disciplina. Ler agora, neste momento, que vocês estão interagindo somente pelas redes, pela mídia, é fundamental. Os gibis que estão em casa, as revistas, as histórias em quadrinho, os livros de literatura infantil. Procurem, pergunta para o tio, para a mãe, para o pai, qual livro eles poderiam indicar. Acionar por meio da leitura e da oralidade, que é o que nós estamos falando, mecanismos articuladores da ética e valores culturais. Porque toda história ela traz um tema, um valor, um sentimento a ser discutido e refletido. Contribuir para a formação crítica do aluno leitor. Trabalhar os elementos da narrativa, reconhecer as partes do texto é fundamental para que depois outros textos, outros gêneros, vocês consigam também reconhecer o que se pede, as informações implícitas e explícitas, uma série de outras atividades.
Então, ler é fundamental. Trabalhar a compreensão e a interpretação também. A habilidade, sempre que nós propomos uma atividade, nós professores, nós temos, além dos objetivos, alcançar algo, né, maior lá no final, o processo. O processo é habilidade, é com que vocês consigam aprender a fazer, a compreender, a entender. Ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, como romances e novelas, por exemplo. No caso, nós será o conto. Identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário, todos esses aqui que eu já acabei de falar, os elementos constituintes da narrativa, que são os personagens, o narrador, o conflito, o enredo, tempo e espaço. Isso vocês já viram. Desde o 3º ano começa-se a inserir, né, essas atividades, essa interpretação, essa compreensão, e isso vai até o 7º ano. Né? As professoras estão sempre retomando. E as professoras de vocês de língua portuguesa, com certeza, estarão retomando também logo depois dessa nossa intervenção. Pode passar. Que história é essa? Da roupa nova de Doralice. Ela comprou uma roupa nova que deu problema? Quando a gente olha o título de uma obra, de um livro, ele causa curiosidade. Então a gente costuma já logo nesse ler o título tentar entender o que se passa. Também a sinopse já também é um resumo, identifica uma série de situações e do que se está falando, mas o título ele é sempre encantador, tem sempre um ar de mistério. Será que ela ganhou de alguém essa roupa? Será que gostou, desgostou? O que será que aconteceu? Esse título, A Roupa Nova de Doralice. Ou, para descobrir, vamos à leitura. A Roupa Nova de Doralice. Era uma vez uma moça chamada Doralice, muito bonita, muito vistosa, mas muito cheia de si e desdenhosa. Não falava com ninguém, não era amiga de ninguém, se achava tal. Muitas histórias começam assim, mas esta é diferente, porque Doralice, no fim, não vai ficar boazinha, nem levar castigo pela vaidade. Só vai render um novo nome para sua cidade. Doralice morava numa cidade igual a muitas outras. Nem grande, nem pequena, tinha praça, igreja, escola e padaria. Tinha hospital, dentista, médico e sapataria. Tinha casas, alguns prédios e sempre muita gente andando pelas ruas. Esta cidade se chamava Vila das Luas. Pode passar. Apesar de ser antipática, Doralice despertava muita cobiça e muita inveja. A cobiça era dos moços. Não havia rapaz que não quisesse namorar aquela nariz em pé. Não por ela, mas por malícia, pelo gosto de conquistar a garota mais bonita de que se tinha notícia. A inveja era das moças. Todas queriam ser iguais a ela e sempre a imitavam em tudo. Se um dia Doralice punha chapéu, no dia seguinte todas as garotas apareciam de chapéu. Se desse tempo, elas compravam. Se não desse, se arranjavam. Lenço, bacia, cesto de papel, até vaso de flor virava chapéu. Um dia Doralice apareceu com um cãozinho na coleira. A moçada, é claro, saiu toda alvoroçada. As pet shops da cidade não deram conta do recado. Teve gente que ficou sem cachorro e tratou de arranjar algum bicho diferente. Foi um tal de tirar periquito da gaiola, surrupiar o gato da vizinha, cada uma pôs a coleira no bicho que tinha. Uma outra vez, Doralice apareceu com um pé de sapato de cada cor. O dono da sapataria, coitado, ficou rouco de tanto explicar que não podia vender calçado desparelhado. Já para o sapateiro foi uma beleza.
ganhou numa noite a féria do mês, tingindo um pé de sapato para cada freguesa. Um belo dia, apareceu na praça, puxando conversa, uma velhinha meio à moda antiga, mas muito chique, de óculos, colar, pelerine e bolsa tipo maleta. Era costureira ou estilista, como diziam na terra dela. Sim, morava na capital, mas tinha vindo de um país distante. Seu nome era Rosa, só que o certo era dizer Roçá. Dona Roçá vinha oferecer seus serviços para a pessoa mais elegante daquele lugar. A quem deveria procurar? Assunta daqui, ouve dali. E o nome indicado era sempre o mesmo, Doralice, que na fala da costureira virou Doralice. Estilista Roçá Doralice, era assim que se dizia no seu país. E lá se foi Dona Roçá se apresentar para Doralice. Era estilista, serviço completo. Vendia o tecido e fazia o vestido. Doralice se interessou. A senhora Granfina entrou, sentou. Café ela não tomava. Foi direto ao assunto. Tirou da maleta amostras de panos de todos os tipos e cores, lisos, com listras, bolas e rococós. Bordados de ouro, prata, pérolas e cristais. Tudo lindo demais. Doralice escolheu um roxo estampado de flores e folhas, com muito ouro e muito brilho. O modelo, longo, de alcinha e com bolero, do jeito que estava na moda. Então Dona Roçá contou o principal. Aquele pano era encantado. Depois de virar vestido, só as pessoas de alma limpa e bons sentimentos o enxergavam. Era invisível para os maus, orgulhosos e avarentos. Doralice se assustou um pouco, mas logo passou. Ora, qual o problema? Alma limpa e bons sentimentos, isso ela tinha de sobra. Já os outros, ninguém sabia. Pois bem, era a hora da verdade. Agora todos iam ver quem era quem naquela cidade. Dona Roçá garantiu exclusividade. Ninguém ali teria nada parecido. Aquele bando de gente invejosa não ia poder copiar a roupa preciosa. A senhora estilista falou o preço, a moça chocaram, mas não ia desistir daquela maravilha. Sendo assim, negócio fechado. Dona Roçá guardou as amostras na maleta e foi-se embora para a capital, cuidar de apressar a costura, e saiu pelo portão, deixando a promessa. Ia trabalhar depressa, sexta-feira à noite o vestido estaria ali, lindo e bem passado, pronto para ser usado. Assim, Dona Roçá prometeu, assim aconteceu. Sexta-feira, no final da tarde, bateu a porta, trazendo o vestido embrulhado em papel de seda. A estilista entrou, abriu o embrulho, exibiu o seu trabalho com orgulho e foi vestindo Doralice. Se precisasse de algum ajuste, podia fazer ali mesmo, na hora. Mas que nada, estava um primor. Que cor, que brilho, caimento perfeito. Por um momento, Doralice se assustou um pouco, mas logo passou. Não via vestido nenhum, mas de certo era o encantamento. Vai ver, sua alma não era tão limpa quanto imaginava. Diante do entusiasmo da costureira, o melhor a fazer era não dar bandeira. A estilista recebeu o dinheiro e foi-se embora. Não queria pegar a estrada no escuro, estava em cima da hora. Divirta-se, Doralice, depois me conta o que esse povo metido achou do seu vestido. Doralice se olhou no espelho mais uma vez. Deu um sorriso, meio sem graça, e foi se mostrar na praça. Quando a moça apareceu, foi aquele espanto. O disse que disse murchou no mesmo instante, as risadas emudeceram nas bocas abertas, o vozerio parou no ar. Estão sem fala admirando o meu vestido, Doralice pensou.
Já as moças da praça não sabiam o que pensar. Está na moda andar sem roupa ou foi a sirigaita que enlouqueceu? Mas afinal, se ela pode, por que não eu? Aquela noite foram todas dormir sossegadas. Não precisavam arranjar chapéu, nem bicho para amarrar na coleira, nem pé de sapato de cor diferente. Copiar Doralice não ia ser complicado, era só deixar a timidez de lado. No dia seguinte não deu outra. As garotas foram chegando, todas sem roupa, umas mais à vontade, outras meio envergonhadas. Logo veio Doralice, toda empertigada, exibindo de novo a roupa prodigiosa. Mas quando viu as outras moças, ficou roxa como o vestido. Pela primeira vez, deixou o orgulho de lado e soltou a voz. Gritou para quem tivesse ouvidos. Dona Rosá me traiu, vendeu tecido encantado para todo esse bando de gente. Mulher falsa, sem caráter, velha serpente. Então, todo mundo entendeu o que tinha acontecido. Num instante, a praça esvaziou. As moças foram para casa se vestir, os moços foram rir no outro lugar. Nisso, atrasada para cuidar da vida, uma mulher passou apressada levando o filho pela mão. Tropeçando nas perninhas curtas, a criança gritou com voz esganiçada. Mãe, olha a moça pelada! Doralice se assustou um pouco, teve até vontade de chorar, mas logo passou. Exibindo o vestido que nunca teve, se mostrando daquele seu jeito, foi para casa descansar. E depois de uns dias, por decreto do prefeito, Vila das Luas mudou de nome. A cidade onde essa história aconteceu, hoje se chama Vila das Nuas, que é mais ou menos o que acontece lá no primeiro parágrafo da história. Nem sempre uma história termina com uma moral. No caso, a roupa nova do rei, o rei se torna uma pessoa melhor, depois de descobrir que a sua vaidade o cegou. Doralice, aqui no caso, somente fez com que mudasse o nome da cidade por conta deste final da história. Todas as moças andando sem roupa porque achavam que a Doralice estava lançando moda. E ela, em plena vaidade, achando que o seu vestido era encantado. Próximo. Tanto vocês podem fazer uma atividade nos registros de vocês em casa, depois conversar com as professoras, estender sobre os elementos da narrativa que nós vamos tratar agora, como também conversar, né, com os familiares, contar essa história, o que vocês se lembrarem dela, né? O enredo é toda a trama. Começa com uma introdução, há um desenvolvimento, acontece um conflito, o clímax, que é o ápice da história, onde acontece algo que assusta, espanta todos, e depois o desfecho, o término, culmina numa situação. No caso aqui, logo no início, a autora deixa explicado, né, quem é Doralice, que no final o nome da cidade vai ser mudado. O meio do livro seria todo o desenvolvimento. Quando ela aparece sem o vestido, achando que estava com o vestido nua na praça, seria o ápice da história, e o desfecho é a mudança do nome da cidade, decretada inclusive pelo prefeito. O narrador, ele tanto pode ser participante da história quanto observador. No caso aqui, ele observa, ele conta essa história toda. Então a narração é em terceira pessoa. Personagens, a principal, claramente Doralice. Dona Rosá também, ela que veio para agir, né, para ser a situação conflituosa, né, o embate com a Doralice. Ela era uma vigarista, na verdade. Então toda a trama dela fez com que a Doralice agisse. E os personagens secundários também, como o sapateiro, o dono da sapataria e assim por diante. Todas as moças. O tempo é determinado no texto com o amanhecer, o entardecer. Já escureceu numa fala da Dona Rosá.
isso tudo indica que os dias estão passando, as horas, que o fato começa num dia, coisas acontecem, situações novas, até culminar no final da história. O espaço é numa cidade, inclusive a descrição dela de uma cidade normal, com hospitais, uma série de comércio, de um monte de gente andando na praça, é a Vila das Luas, que depois se torna Vila das Nuas. Então, esses elementos, né, são os elementos que compõem toda a narrativa, de todo o gênero narrativo. Aqui, eu deixei como sugestão de outras leituras a própria história da roupa nova do rei, né? Ele, também no ápice da sua vaidade, foi enganado por 2 vigaristas. Também saiu nu, em pleno reino, não percebendo a tamanha cegueira em que ficou, acreditando que estava vestindo algo encantado, que era merecedor de algo tão imagético e encantado. Então a história, ela é realmente inspiradora para a história da Doralice. Na Cinderela, as irmãs da Cinderela eram extremamente vaidosas. Vaidosas e invejosas, né? Parece que ambos os sentimentos sempre caminham juntos. E o filme Fala Sério, Mãe já não é nessa situação negativa. Há um trecho do filme em que a atriz Larissa Manoela é a protagonista, que fala um pouco de moda, de como isso também pode ser benéfico para a mudança de atitudes. Há um momento em que ela se vê numa sala de aula, numa escola diferente, com garotas vestidas de maneiras diferentes, e ela também quer aparecer. Mas ela está numa situação financeira não muito boa, e aí ela inventa, ela mesma costura, ela faz apliques, ela muda uma peça, ela customiza outra e acaba criando e encontrando até a sua profissão, o seu projeto de vida. E a reflexão final é o que é vaidade e os impactos desse comportamento nas relações entre as pessoas. Neste momento em que todos estamos, né, trabalhando em casa, estudando em casa, a vaidade definitivamente ela é algo inexistente, né? Vai por água abaixo. A vaidade em si, ela é uma preocupação extrema com a aparência, com a roupa, com a maquiagem, com o cabelo, se a unha está feita ou não, com acessórios. Até certo ponto, isso é zelo e é muito bom. Quando ultrapassa, como a Doralice, que queria se mostrar para todas as outras moças, impactar, isso é vaidade. E ela toma, né, todo o tempo da pessoa e a sua vida em si, né? Então, falar sobre isso em casa, falar sobre esses sentimentos todos, né, da inveja, da vaidade, discutir, pegar essa historinha, né, transformá-la numa outra linguagem. Né? Vocês podem enriquecer essa atividade, por exemplo, não só ficar com os elementos da narrativa, mas também pode fazer um HQ, uma história em quadrinhos, delimitar as 2 cidades, como era antes e depois, fazer uma poesia, um poema longo, menor, como um haikai, depende da criatividade de vocês, da predisposição, da composição escrita. Isso tudo vai ajudar, né? Quanto mais vocês lerem, imaginarem outras atividades, outras transposições, desdobramentos, né, das histórias que vocês leem, mais vocês estão praticando a leitura. A leitura em si, da obra literária, a leitura de mundo. Vocês podem fazer desenhos, ilustrações. Olha que ricas as ilustrações que nós vimos, né, da ilustradora, que lá na infância sonhava e escrevia e desenhava nas paredes da casa, já mais ou menos que projetando o que ela faz hoje. Né? Muitas profissões, na vida adulta, elas são baseadas nas habilidades que temos quando crianças.
Então é muito importante a leitura, que vocês insuflem essa bagagem de conhecimento, de assuntos, de histórias, viajem não só pela literatura clássica, universal, como aqui estou indicando, outra obra também conhecidíssima que fala da vaidade suprema é a Branca de Neve, a madrasta, né? Ela acredita, ela clama quem naquele reino é mais bela do que ela e sofre por isso, né? Então são questões que sérias, profundas, que através de uma obra, né, da literatura infantil, ela faz a todos pensar, crianças, adultos, alunos, professores, pais e assim por diante. Espero que tenham gostado da leitura. Na sala de leitura é mais ou menos isso que a gente faz e a gente trouxe um pouquinho desse ambiente para cá. Muito obrigada, espero que tenham gostado.